Fala, rapaziada, um novo dia, um novo vídeo. Cara, minha mente, ela tá bugada com duas frases que eu escutei e que queimaram meus neurônios. Assim, me deixou muito elétrico. A primeira frase que eu escutei foi: seja como um sal, ninguém dá valor até sentir falta. Olha que parada louca. Seja como um sal, ninguém dá valor até sentir falta. Ninguém valoriza o sal, tá ligado? A real é que um sal, você chega no mercado, você compra 1 quilo de sal por R$ 1, R$ 1,50, e esse quilo de sal dura 2, 3 meses, dependendo do jeito que você usa. Ninguém dá valor, é muito barato, é de fácil acesso e ninguém dá valor. Até você comer uma comida sem sal e você sentir aquele ausência de gosto e você falar assim, caraca, tá sem sal. Aí você aprende a valorizar o sal. Vou falar sobre isso mais, mas a segunda frase que eu escutei foi que despenar um pássaro e despenar a galinha dá o mesmo trabalho. A diferença é que a galinha tem muito mais carne. Essa reflexão da galinha e do pássaro me deixou mais pensativo. Por quê? Porque você pode interpretar de várias formas diferentes. Está aberta para interpretação. Mas o que me deixou pensativo foi o seguinte: foi pensar que, se a gente for parar para pensar, e eu tento pegar insight em tudo que eu faço, tá ligado? Eu tento evoluir com filosofias, com pequenos conhecimentos, com frases clichês. Eu tento adaptar para minha realidade para ver de que forma isso pode ser útil e de que forma eu posso tirar vantagem sobre isso. Não tirar vantagem sobre as outras pessoas, mas tirar vantagem sobre as ações. E essa frase de espelhar um pássaro e de espelhar a galinha dá o mesmo trabalho, a diferença é que a galinha tem mais carne, me fez pensar uma coisa que, consequentemente, hoje pela manhã, eu fiz uma venda de um produto, eu vendi por R$ 500 um produto que me custou 70. Então eu tive aí beleza, porque eu tive que repassar um outro valor, eu tive aí um lucro basicamente aí de R$ 430. Isso aconteceu, era 9h30 da manhã. E aí eu fui lá e fiquei passando o dia todo pensando nessa frase do pássaro e da galinha. E a minha reflexão que eu tive foi o seguinte: eu sempre vou usar exemplos do meu passado, a minha realidade, porque eu até já falei aqui em um vídeo anteriormente que eu balizar o meu sucesso, meu progresso, eu utilizo o checkpoint. Que é o checkpoint o quê? Eu me uso como exemplo minha situação que eu estava passando há 2, 3 anos atrás. E daí eu vejo, me comparo com hoje e vejo se eu estou melhor. E essa parada do pássaro e da galinha, que, mano, eu não vou falar muito essa parada aqui nesse vídeo, porque você vai entender o que é que eu tô querendo falar. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, na verdade, eu passava o dia todo dentro de uma sala, trabalhando de carteira assinada, pra, durante o dia, o meu dia ele valer R$ 50, 50, R$ 48. E hoje eu tenho possibilidade de fazer R$ 430, sendo que era 9 horas da manhã. Tá ligado? E aí veio em evidência essa fase do pássaro e da galinha. Nesse momento, tem uma pessoa que tá trabalhando no escritório, que tem a mesma idade que eu, que pode ter que ter uma história parecida com a minha, e ela tá trabalhando no escritório. E que o dia de trabalho dela vale entre R$ 48 e R$ 50. E eu tinha a mesma realidade que ela. E hoje eu consigo, né? Porque, obviamente, que não é sempre, não vou falar aqui pra você, todo dia eu faço R$ 430 na hora da manhã. Isso é mentira. Mas tem dias e tem dias. E existe essa possibilidade. Por que eu tô falando sobre isso? Porque, graças ao meu movimento, graças a eu estar me movimentando, eu consegui sair de uma posição para outra. E muito se deve a essas pequenas frases clichês que eu utilizo, que eu vejo no dia a dia e que eu consigo tá aplicando para minha realidade, tá ligado? Porque o meu dia todo se resume em estudo e aplicar. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. Eu não sou muito assim daquela questão, vou estudar durante 4 anos para depois de 4 anos eu ver se esse conhecimento ele se aplica para minha realidade. Porque hoje a informação, ela deixa de ser útil muito rápido. O conhecimento, ele se atualiza muito rápido. Então, se você estudar uma coisa agora para você utilizar só daqui a 5 anos, pode ser que daqui a 5 anos esse conhecimento ele já não esteja mais útil. Isso se aplica até à ciência. Tem fóruns aí, eu gosto muito de assistir, de ler fóruns sobre assuntos que eu quero pesquisar para poder ter uma fonte mais segura. Tem fórum aí que o conhecimento de 2 anos atrás ele já não serve mais porque caiu por terra. Então, é muito importante que você, por mais que você não seja uma pessoa autodidata, mas que você
aplique muito, que você pratique muito. Porque muitas vezes você pode estar pegando conhecimento, guardando esse conhecimento para aplicar na hora certa, só que quando chegar a hora certa, esse conhecimento ele já não vai ser mais válido. Tá pegando a visão? Porque é a frase que eu falei, o pássaro e a galinha têm ao mesmo tempo para você despenar, só que a galinha tem mais carne. Então você passar o tempo todo dentro de uma sala para você ganhar R$ 50 por dia, ou você tentar se arriscar para você possibilitar ganhar mais, é o mesmo esforço muitas vezes. Então você tem que se arriscar um pouquinho mais, porque o esforço ele pode ser parecido, mas o resultado é diferente, tá ligado? Teve outra frase também que eu vi, eu vejo muita frase assim, eu medito muito, velho. E eu fico, é como se eu tivesse feito, se eu tivesse tido uma sensação nova pela primeira vez. Cada frase que eu escuto assim, que eu aplico pelo meu dia e eu começo a ver as coisas ao meu redor, servindo com aquela frase, tá ligado? É como se você visse algo todo dia e não fizesse sentido. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, tudo passa a ter sentido. É como se você visse uma parada preta e branca e tentasse imaginar qual é aquela cor ali, se é amarelo ou azul, e quando fica colorido, você consegue ter, entendeu? E, ó, pegando a visão? Então é basicamente essa explosão de sentimento, de experiência. E outra frase que eu escutei é que foi basicamente você não consegue ter o resultado que você tem porque você deve satisfação para você mesmo. Se você tivesse dando satisfação para uma outra pessoa, você já teria alcançado o que você quer e conseguiria ter alcançado ainda mais. Porque a valorização que você tem sobre as outras pessoas é muito mais superior sobre a valorização que você dá para si mesmo. Foi basicamente isso aí. Resumindo, se você tivesse o mesmo comprometimento para fazer as coisas para você, como você faz para as outras pessoas, você conseguiria ter muito mais resultado do que você almeja. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você tiver um pouco mais de respeito sobre você e assumir os compromissos que você coloca consigo mesmo, você vai alcançar resultados muito maiores do que você almejar. A visão é você sempre fazer mais por você do que você mesmo coloca como meta. Porque se você fizer mais no seu dia ruim, possivelmente você vai estar ali na média, entendeu? É basicamente o que eu falei já há uns 2 vídeos atrás, né? Porque assim, a filosofia que eu tento trazer nos vídeos é você fazer coisas simples que vai te possibilitar mudar sua mentalidade, consequentemente você vai passar a enxergar as coisas de uma forma diferente e, como resultado, você vai conseguir ter algum tipo de evolução na sua vida. Porque eu acredito que o ponto crucial para você mudar qualquer coisa na sua vida é a sua mudança de mentalidade. Se você assistir filme, eu gosto muito de filmes biográficos, filmes e livros. Se você assistir filmes ou ler livros biográficos, você vai ver que, basicamente, a maioria das pessoas de sucesso, elas conseguiram ter resultados a partir da mudança de mentalidade. Então, o que eu gosto bastante dessas frases clichês é que, por ser frases clichês, as pessoas ignoram. E, tipo assim, é papo de coach, é isso, eu já sou disso e tal, aí ignora. Só que os grandes resultados são nas coisas que todo mundo vê, mas que só você consegue enxergar, tá ligado? Porque o fato da gente ter uma rotina todo dia, a gente fazer as mesmas coisas todo dia, faz com que a gente deixe de enxergar muita coisa. E, por exemplo mesmo, você pode estar aqui me enxergando agora através desse vídeo aí, que inclusive já deixa o like aí, se inscreve no canal. Você pode estar me vendo, mas você não está enxergando. Tem muitos detalhes aqui, tem muitas nuances que você não está conseguindo ver. Porque você ver é diferente de enxergar. Então tem muitas coisas ao longo do nosso dia que pode fazer com que a gente tenha outros resultados que a gente não consegue enxergar porque muitas vezes a gente está viajando em outra parada. E é muito fácil a gente se perder na nossa mente. Por exemplo, mesmo eu comecei o vídeo falando sobre uma coisa e agora eu já estou falando sobre outra coisa totalmente diferente. Porque eu estou passando por uma fase, como é que eu posso classificá-la? Estou passando por uma fase interessante. Tem dias que é bons, tem dias que é ruins, tem dias que tem bons resultados, tem dias que nem tanto, tem tradições de amizades, tem novas amizades, então estou passando por uma fase muito interessante. E eu estou tentando relatar essa fase através dos vídeos, porque eu sou muito daquele tipo de pessoa que eu nunca prego a perda, eu sempre prego, quando é fracasso, você aprende, quando é resultado, é vantagem. Então eu sempre prego que por mais que as coisas não estejam dando certo, eu tenho que tirar algo de bom disso. Porque eu fui baseado nisso.
entendeu? Se eu tivesse deixado as coisas ruins que aconteceram comigo me desmotivar, eu não ia estar aqui agora gravando esse vídeo, tá ligado? Eu não estaria pensando em ideias novas, eu não estaria me planejando para novas coisas, porque deixaria aqui que as adversidades estivessem bem vencidas. Então eu sempre tento fazer de um limão a limonada. Então, poxa, esse papo mesmo da galinha, do pássaro e da galinha, pensei, a gente nem imagina, velho. Tipo, você vê um passarinho pequenininho aqui assim, e você vê uma galinha grandona. Você nem imagina que é basicamente o mesmo tempo. Por quê? Porque a galinha ela tem penas maiores, então você consegue puxar e tirar mais penas. Só que o passarinho tem penas menores, então você tem que tirar praticamente uma por uma. Então o tempo e o esforço são similares, mas a quantidade de carne entre uma coisa e outra é muito diferente. Um pássaro você consegue pegar em uma mão, mas a galinha você precisa às vezes de duas mãos ou fazer um esforço maior. Resumindo aqui, direcione as suas ações para coisas que vão lhe dar um resultado diferente, um resultado maior, porque não é só porque você faz a mesma coisa todo dia que você precisa ter o mesmo resultado todo dia. Estude coisas novas, alinhe o seu pensamento para que você consiga exponenciar mais as suas atitudes, para que você consiga com a mão pegar mais coisas, porque nem sempre você precisa fazer mais para ter maiores resultados. Quando você fazer algo centralizado, direcionado, você vai conseguir ter resultados que talvez você não esteja conseguindo agora. Então, porra, velho, é muito foda essa frase do pássaro e da galinha, me pegou que eu fiquei aqui pensando, mano. E aí eu consigo é, descrever com palavras muitas das coisas que estavam na minha cabeça e que eu não conseguia transbordar porque eu não tinha palavras para poder explicar. E essa frase do pássaro e da galinha e do sal também, que seja como sal, porque muitas pessoas pregam que quem não é visto não é lembrado. Pô, ninguém vê o sal, ninguém vê o sal. Mas o sal ele é essencial, porque ninguém vê o sal. Mas como uma comida sem sal, para você ver se todo mundo não reclama, cadê o sal, cadê o sal, cadê o sal? Mas o sal ele não é valorizado por quem ele é, mas ele é valorizado pelos resultados que ele gera em uma alimentação que todo mundo come, tá ligado? Então, eu espero que eu consiga ter passado uma boa mensagem. Nesse momento eu tô um tanto eufórico, porque essa parada ainda tá me fazendo refletir bastante. Quis gravar esse vídeo aqui até para eu não acabar perdendo a ideia. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixa o like. Eu não tô divulgando tigrinho, eu não tô roubando aqui, eu só tô pedindo para você deixar um like nesse vídeo. Deixa seu comentário aí abaixo, é muito importante. Se inscreve no canal, assiste os outros vídeos, porque aqui no canal o que eu prego é passar experiências que eu tive, eu repasso através dos vídeos e você analisa se aplica na sua realidade ou não, beleza? Então o vídeo de hoje foi basicamente esse. Você despenar um pássaro ou você despenar uma galinha é o mesmo esforço, é basicamente o mesmo tempo. Mas a galinha tem muito mais carne do que um pássaro. Seja como sal. Você não precisa ficar se mostrando o tempo todo, mas seja tão importante que na primeiro passo de ausência que você se fizer ausente, você seja lembrado, você seja notado e que a sua presença ela seja requisitada sempre. Você não precisa estar se pintando de vermelho para chamar atenção. Seja tão importante que o pequeno sinal de ausência, alguém vai lembrar, cadê fulano, cadê fulano, cadê o sal? Então basicamente esse vídeo de hoje. Novamente mete o dedo no like, deixa um comentário, tô me indicando aqui, deixa um comentário aí, pô. Valeu e até o próximo. Let's go.